Êxodo 12, de 1 a 6, se você encontrou, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus, a Tua palavra está diante de nós. E essa palavra tem luz própria. E nesse momento, quando vamos meditar em Tua palavra, pedimos que a Tua graça não nos deixe. Cantamos aqui, liberta-me de mim, eu quero ser a Tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E é realmente o que acontece na presença do Senhor, e a presença do Senhor é a única forma da gente vencer o pecado. Então, liberta-nos de nós mesmos, ó Deus, no nome de Jesus. E fale ao nosso coração a palavra que o Senhor sempre falou. Obrigado porque ao longo desse tempo temos meditado naquilo que escreveu o nosso irmão Moisés. E temos visto como o Senhor é o libertador, como o Senhor opera através do Teu Filho a libertação. E nesse dia, ó Deus, de forma muito especial, que a Tua palavra seja clara à minha vida e à vida dos meus irmãos, à minha mente e à mente dos meus irmãos, e sobretudo ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham, aqueles que verão essa mensagem posteriormente, que a graça do Senhor acompanhe e seja derramada sobre nós por Jesus. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Êxodo capítulo 12, de 1 a 6, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Os egípcios estavam acostumados com as batalhas, as narrativas de batalhas entre os seus deuses. E dentre as narrativas, a mais comum até os nossos dias é a famosa batalha entre Horus e Sete, representada ou dramatizada recentemente em um filme, Deuses do Egito, onde Horus luta contra Sete. E essas batalhas eram comumente narradas na história dos egípcios. E essas batalhas serviam para justificar um longo período de seca, a morte de uma criança, uma tragédia familiar, uma tragédia nacional. Todas essas batalhas eram uma boa desculpa diante daquilo que acontecia no Egito. Mas nos últimos dias, nos últimos meses, e alguns vão dizer naquele ano, o Egito vivenciou algo terrível. Todos os deuses egípcios estavam em guerra contra um único Deus, o Deus dos escravos. E aí a gente se lembra como começa isso. Começa com Moisés chegando diante de Faraó. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, volte até o capítulo 5 do livro de Êxodo. E Moisés vira para Faraó e diz: Deixa o meu povo ir, diz o Senhor, diz Yahvé, para que me celebre uma festa no deserto. E aí o versículo 2 do capítulo 5 tem a resposta de Faraó, e Faraó responde dizendo: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço Yahvé.
e não deixarei ir o povo. Quem é esse Deus? Quem é esse Yahvé? A partir daí, a narrativa de Êxodo apresenta sempre a frase, eu sou o Senhor. E Deus vai mostrando para Faraó quem ele é, transformando o rio Nilo em sangue. E ele mostra quem ele é. Mas aí os encantadores, os magos, os feiticeiros egípcios repetem o mesmo sinal. Faraó simplesmente vira as costas e vai embora. Então Deus envia uma segunda praga. Rãs invadem o Egito. E os magos, os feiticeiros egípcios fazem o mesmo sinal. E Faraó ignora Moisés e Arão. Então Deus envia uma terceira praga. E o pó da terra se transforma em piolho. E os magos egípcios tentam replicar, repetir o sinal, repetir a praga, mas eles não conseguem. E Faraó tem o seu coração endurecido. E Deus envia uma quinta praga, peste nos animais. E os magos egípcios chegam para Faraó e dizem, olha, deixa esse povo ir. Não tem como lutar contra o Deus dos escravos. Mas o coração de Faraó estava endurecido. E Deus envia uma sexta praga, úlcera nos homens. E o povo, os líderes do Egito, chegam diante de Faraó e dizem, deixe o povo ir, deixe o povo ir. Mas o coração de Faraó está endurecido e Deus envia uma sétima praga, uma chuva de pedras. E Faraó então tenta negociar com Moisés, mas tem o seu coração ainda endurecido. E Deus envia uma oitava praga, gafanhotos. E Faraó continua endurecido. E ele até permite que o povo vá, mas quando os gafanhotos vão embora, ele volta atrás. E Deus envia a nona praga. O sol se escurece. Há trevas no Egito. E é interessante que a partir da terceira praga, Deus faz uma distinção entre a terra de Gósen, onde viviam os hebreus, e o restante do Egito. Em Gósen não há praga. No restante do Egito sempre há praga. E quando o sol escurece, a lua perde o seu brilho, o sol continua brilhando em Gósen. Mas no restante do Egito há trevas. E Faraó, então, tem o seu coração endurecido e não permite que o povo vá embora. Aí chegamos no capítulo 12, porque Deus anuncia uma décima praga. E era como um acidente de carro, inevitável. Alguns anos, uma agência de publicidade da Nova Zelândia fez uma propaganda que eu acho uma das melhores propagandas de trânsito que eu já vi na minha vida. 2 carros em um cruzamento. Um em alta velocidade quando um outro carro avança. E de repente tudo para. E os motoristas saem do veículo. Os veículos são congelados em altíssima velocidade. E eles começam a conversar um com o outro. E o que havia avançado, quebrado a regra do trânsito, ele diz, por favor, não tem como você parar? E o outro responde, não, eu estou muito rápido. E aí ele tenta justificar dizendo, o meu filho está no carro. E ele diz, eu sinto muito. E eles voltam para o veículo, e os veículos partem então daquele momento em que tudo parou. Quando eu leio essa narrativa de Êxodo, eu fico imaginando exatamente isso, porque Deus conduziu todas as coisas para chegar neste momento. Ao longo das 9 pragas que nós vimos no nosso último encontro aqui, Deus estava derrotando os deuses do panteão egípcio. Agora, o maior dentre os deuses egípcios era confrontado, o Deus da vida e da morte, o próprio Faraó. E agora Deus iria derrotar o último Deus dos egípcios, aquele que detinha o poder da vida e da morte.
Mas para que isso acontecesse, era necessário morrer alguém. E Deus então chama Moisés e Arão e diz para eles: olha, esse será o principal, o mais importante dentre todos os meses que vocês possuem. Dá uma olhada aí no capítulo 13. O versículo 4 vai dizer que mês é este. Este é o mês de Abibe, o primeiro mês de todos vocês. No primeiro dia do mês de Abibe, vocês vão separar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro precisa ser macho, sem defeito, de 1 ano, um cordeiro novo. E esse cordeiro deve ser guardado do 10º ao 14º dia do mês. No 14º dia do mês, esse cordeiro deve ser imolado. Ele deve ser assado, nada dele poderá ser cozido. Será assado na brasa, será levado direto ao fogo. E essa é a ideia. Colocado sobre a brasa, sem panelas, sem nada entre a carne e a brasa. E tudo do cordeiro será assado. E vocês devem comer, cada um na sua casa. Ao matar o cordeiro, vocês devem separar um pouco do sangue desse cordeiro. Pegar uma esponja, um isopo e pintar o umbral da porta. Pintar a porta de vocês com este sangue. Porque esse será a Páscoa. O momento em que eu vou passar por cima. E esse é o significado do nome Páscoa. Passar por cima. E o anjo do Senhor iria passar por cima das casas onde o sangue marcava o umbral da porta. E assim, eu vou fazer distinção, diz Deus, entre os egípcios e o meu povo. É interessante porque são 10 as pragas, e a primeira praga é o rio transformar-se em sangue. E a última praga, os israelitas deveriam passar sangue no umbral da porta. Se na primeira praga o sangue representava a morte, na segunda praga, na última praga, na 10ª praga, o sangue era aquele que dava vida. As crianças não morreriam, o primogênito não morreria, porque havia sangue no umbral da porta. Porque o anjo do Senhor, e provavelmente aí na sua Bíblia, todas as vezes que aparecer nessa narrativa, a palavra anjo do Senhor vai aparecer com a letra maiúscula, porque é o próprio Jesus quem vem. Esse anjo do Senhor, que é também chamado nessa mesma narrativa de o anjo da morte, vai passar por cima da casa dos israelitas, as casas marcadas pelo sangue. E então, eles fizeram como o Senhor havia lhes ordenado. Prepararam o cordeiro, ou o cabrito, assaram, comeram, nada poderia sobrar. Se sobrasse qualquer coisa, deveria ser completamente queimado, completamente destruído. E dessa forma eles deveriam comer, com as roupas prontas, mochila nas costas, cajado na mão. Eles não poderiam nem sequer sentar para comer, porque era a celebração da saída, e naquela noite eles iriam sair do Egito. E quando os israelitas celebraram a Páscoa, à meia-noite veio o anjo do Senhor. E enquanto eles comiam, o anjo passou por cima. Enquanto isso, no restante do Egito, uma casa teve a sua luz acesa. E houve um grito, e começou um choro, um lamento. Uma segunda casa vivencia a mesma experiência, uma terceira casa vivencia uma mesma experiência, e o grito, e o choro, o lamento, o luto vai tomando conta do Egito, desde a casa do prisioneiro até a casa do faraó. E agora Faraó manda chamar de madrugada Moisés e Arão e diz: sumam daqui,
sumam daqui. Eu não quero vocês aqui mais. Saiam daqui. Saiam daqui com todos os seus bens, com todas as suas crianças, com as suas mulheres, saiam com tudo. E aí a gente lê aqui no capítulo 12, a partir do versículo 34, que os israelitas pediram por ordem de Deus prata e ouro aos egípcios. E aí eles entregaram, porque eles queriam se ver livres daquele povo e do Deus daqueles escravos que havia massacrado, destruído a nação mais poderosa da terra. E o versículo 36 do capítulo 12 termina com a seguinte declaração: e assim os israelitas despojaram os egípcios. E esta é uma narrativa, uma linguagem militar de um campeão, de um exército vencedor que tira os bens, que saqueia os bens daqueles que foram derrotados. E foi dessa forma que o Senhor derrotou os deuses dos egípcios, mas a morte foi necessária. Olhando para essa história, eu quero tirar daqui 4 lições para a gente. A primeira lição que a gente tira, que a gente aprende aqui, é que quando a morte é necessária, o Senhor providencia um substituto. Sempre quando a morte é necessária, o Senhor providencia um substituto. Deixa marcado aí Êxodo e volte algumas páginas na sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, de 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a gente conhece o capítulo 3. O capítulo 3 começa dizendo: mais a serpente, a mais sagaz, dentre todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher. Não é isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E a mulher responde: não, nós podemos comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer, e a gente não pode nem comer, nem tocar. E aí a serpente diz: certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos se abrirão e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí o versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Deus havia dito: se vocês comerem, vocês vão morrer, e a morte era necessária. Mas dá uma olhada aí no capítulo 3, versículo 21. Porque eles comeram, os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram uma vestimenta muito frágil para eles. E Deus vem ao encontro deste casal. E Deus amaldiçoa a mulher, a serpente, o universo, o homem. Mas a morte era necessária. Então o versículo 21 de Gênesis 3 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. O primeiro animal que mancha a terra com o seu sangue, o primeiro sangue que mancha a terra, não é o sangue de um homem pecador, mas do sangue de um animal inocente, porque a morte era necessária. Quando a morte foi necessária, Deus matou um inocente, não um homem culpado, não um pecador. Volta lá para Êxodo. Me impressiona essa narrativa porque o mesmo número de mortos que existem no Egito, existem em Gósen. Gósen era onde estavam os israelitas. Em cada casa egípcia havia um morto. Em cada casa em Gósen, em cada casa dos israelitas havia um morto. Mas na casa dos egípcios havia um filho morto. Na casa dos israelitas havia um cordeiro que substituía o filho morto.
Porque quando a morte foi necessária, Deus ofereceu sempre um sacrifício, porque sacrifício algum nosso vai conseguir produzir o perdão divino. Deus nos deu um substituto, meu querido. E para que haja redenção é necessário que haja morte, haja sacrifício. Deixa marcado o Êxodo e abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel é um profeta que vai viver num período muito parecido com o período do Egito. Daniel vive o período do cativeiro da Babilônia. E Daniel capítulo 9, Daniel 9, versículos 1 e 2 dizem assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu olhei e eu entendi que o cativeiro deveria durar 70 anos. Daniel escreve isso quando Dario, filho de Assuero, estava sentado no trono da Babilônia como vice-regente por ordem de Ciro, o Grande, o rei Medo-Persa, o rei do Império Persa. E Dario era o representante de Ciro na Babilônia. Nesse ano, Daniel, que está na Babilônia juntamente com o seu povo, ele sabe que era a hora que o tempo de cativeiro deveria ser de 70 anos. E Daniel faz uma oração que é uma oração belíssima, uma oração de confissão. Nós não vamos ler a oração de Daniel, mas nós vamos ler o resultado dessa oração. Porque era necessário, o povo precisava de uma redenção, o povo necessitava de um redentor. E aí no capítulo 9, versículos 20 e 21, o nosso irmão Daniel registra o seguinte: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha primeira visão, lá no início, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Na hora em que o cordeiro, que morria toda a tarde, ou toda a tarde havia um cordeiro sendo morto, nessa hora do sacrifício, o anjo Gabriel vem e fala com Daniel. E a fala desse anjo é a seguinte: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque você é muito amado. E que ordem era essa? Que ordem era essa? No livro das Crônicas, um homem ímpio por nome Ciro vai registrar qual é a ordem. A ordem é a ordem de Deus para Ciro, que Ciro deveria libertar o povo. E por causa de um sacrifício, porque houve um substituto, os israelitas saíram, os judeus saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. Porque quando a morte é necessária, Deus sempre nos dá um substituto. E claro que você pensou em Jesus, o Cordeiro de Deus. Então caminhe comigo até o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. O versículo 29 diz assim: no dia seguinte viu João Batista Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a morte é necessária, o Senhor providencia um substituto. Volta lá para Êxodo.
A segunda lição que eu aprendo aqui é que quando a morte é necessária, o Senhor nos livra da ira vindoura. Quando a morte é necessária, o Senhor nos livra da ira. Os egípcios receberam a ira de Deus. Dá uma olhada aí no versículo 12 do capítulo 12 de Êxodo, que diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e farei na terra do Egito todos os primogênitos, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu vou ferir todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Esse era o juízo de Deus. E ele vai dizer: eu vou executar o meu juízo sobre os deuses do Egito. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor. Mas na terra de Gósen não há punição. Na terra de Gósen não há morte de filhos. Não há morte de primogênitos. Porque o Senhor é aquele que nos livra da ira vindoura. Deixa marcado aí Êxodo, e abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e nós iniciamos o nosso culto lendo o início do cântico de Zacarias. Lucas, capítulo 1, versículos 71 e 72. O nosso irmão Zacarias, pai de João Batista, diz o seguinte: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. O Senhor, Ele não derrama sobre nós a sua ira, muito pelo contrário, o Senhor derrama sobre nós a sua misericórdia. O olhar de Deus através de Jesus, para mim e para você, não é um olhar de ira condenatória, é um olhar de misericórdia. É sempre um olhar de misericórdia. Deus olha para mim e para você, meu querido, com graça, para que nós não sejamos destruídos. O Senhor olha para a gente sempre com graça. Então caminhe mais umas páginas na sua Bíblia, até a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quando o nosso irmão Paulo, e eu acredito que ele esteja pensando em tudo isso, em toda essa história da redenção. E no versículo 10 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo registra o seguinte: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É o Senhor Jesus quem nos livra da ira vindoura, nos dando a sua misericórdia. Quando a morte foi necessária, quando a minha morte e a sua morte foi necessária, Deus não nos matou. Deus derramou sobre nós a sua misericórdia. Terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que quando a morte foi necessária, o Senhor deu um substituto. Quando a morte foi necessária, o Senhor nos livrou da ira vindoura. Mas quando a morte foi necessária, o Senhor nos deu um sinal de sua graça. E Deus então ordena que os israelitas celebrem a Páscoa. E durante os próximos anos eles deveriam celebrar a Páscoa. E sempre que eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam que o Senhor passou por cima, não matou os primogênitos, não matou os meninos. O Senhor, diferente de Faraó, que matava os meninos hebreus, o Senhor poupou os meninos hebreus. O Senhor agiu com misericórdia. E a Páscoa servia para lembrar os filhos de Israel exatamente disso, da misericórdia do Senhor. E todos os anos eles se lembravam que o Senhor era misericordioso. Sempre misericordioso. Até um dia que um homem se sentou com os seus 12 discípulos. Deixa marcado o Êxodo e abra sua Bíblia comigo em Mateus,
capítulo 26. Durante os 3 últimos anos, eles tinham celebrado a Páscoa juntos. Eles caminhavam juntos, eles andavam juntos. Eles viviam juntos. E aquela era mais uma Páscoa na visão daqueles discípulos que o Mestre celebraria com eles. Era só mais uma Páscoa. Mas aí em Mateus capítulo 26, o Senhor ordena que eles vão a um lugar, a um cenáculo, e preparem a Páscoa. Os evangelistas vão dizer que, vão colocar nos lábios de Jesus a seguinte declaração: eu queria muito celebrar essa Páscoa com vocês. Mas aqui em Mateus, o Mestre, depois que ele celebra a Páscoa com seus discípulos, e enquanto eles estão terminando de comer, o Mestre pega um pão, parte e dá aos seus discípulos dizendo: tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vocês. E depois que eles comem do pão, diz os versículos 27 e 28, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Bebam desse cálice, porque esse cálice é uma nova aliança, um novo pacto que eu faço com vocês. E a partir daquele momento, os discípulos não mais celebrariam a Páscoa se lembrando do Êxodo, mas celebrariam a ceia, se lembrando que Deus olha para a gente com misericórdia. Meu querido, todo mês a gente celebra a ceia. Ontem nós celebramos a ceia com os nossos irmãos que não podem vir à igreja num culto como esse. E eu amo o celebrar da ceia. E eu só não insisto para que haja celebração da ceia todo domingo, porque a gente pode perder o sentido belo da ceia. Pode ficar tão comum para a gente que ficaria banal. Mas assim como Calvino, eu concordo com Calvino, a ceia deveria ser celebrada todo domingo. Todo domingo. Porque todos os domingos a gente se lembraria que Deus olha para miseráveis pecadores cheio de compaixão, porque a ceia é o sinal da compaixão de Deus, o Deus que olha para mim e para você e sabe que nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos cobre e Ele então passa com a ira por cima de nós e Ele nos dá um sinal visível e palpável da sua graça, porque a ceia é exatamente isso, o sinal da graça, o sinal de que Deus é gracioso e que Ele não nos julga conforme os nossos pecados, que Ele não olha para mim conforme as minhas imperfeições, que Ele não olha para você conforme os seus defeitos, mas Ele nos olha através de Cristo, e Jesus é como a lente dos olhos de Deus. E através de Jesus, Deus nos vê, e Ele não vê o Reginho pecador, mas Ele vê o Reginho como um santo, e Ele diz, o Reginho é justo, mas ele é pecador. E aí eu posso dizer, ele é pecador, mas Deus diz, ele é justo, ele é santo por causa do meu filho. A ceia nos lembra exatamente isso, que eu e você somos miseráveis pecadores, mas que o Senhor sempre olha para a gente com misericórdia. E Ele nos concede a sua graça. E o que é graça? Graça não é algo que eu conquisto. Graça não é algo que eu consigo alcançar pelos meus esforços. Graça é um favor que me é concedido quando eu não mereço. Isso é graça. Sabe por que os israelitas deveriam pintar a porta com sangue? Porque eles eram tão pecadores quanto os egípcios. Não havia nenhuma diferença entre eles. Esses israelitas aqui
rejeitaram a Moisés. Lembra quando Moisés mata um egípcio para defender um hebreu? No dia seguinte ele sai e tem 2 hebreus brigando. E aí Moisés quer apartá-los, dizendo: vocês são irmãos, não façam isso. Aí um vira para Moisés e diz assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Quem disse isso? Que você é o juiz sobre nós? Quem disse que você é o nosso líder? Eles rejeitaram a Moisés. E eles não mereciam ser livres do cativeiro do Egito. Mas Deus envia aquele homem rejeitado para salvar aquele povo. Dá uma olhada aí no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, João está falando a respeito de Jesus, e no versículos 11 a 13, João diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus também foi rejeitado. E aquele que foi o rejeitado tornou-se o Salvador do mundo. Talvez você já tenha aceitado Jesus, mas um dia você também rejeitou a Jesus. Mas aquele que eu rejeitei, que você rejeitou, tornou-se o meu e o seu Salvador. Não porque a gente merecia, mas foi por graça. Foi por graça. A última lição que eu aprendo nesse texto é que o Senhor, Ele concede um substituto, Ele livra da ira vindoura, Ele concede um sinal de graça, mas o Senhor também estabelece uma distinção entre os seus e os demais. O Senhor separa os seus, porque os seus lhe pertencem, são dele. Dá uma olhada aí em Êxodo capítulo 12. Estes que são do Senhor, eles deveriam colocar o sangue na porta. E aí o versículo 13 diz o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue vai marcar a diferença entre vocês e os egípcios. Mas não só o sangue. Versículos 24 a 27. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. E quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Versículo 1 e 2 do capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, estes são meus. O sangue marca aqueles que pertencem ao Senhor, para que o anjo da morte não os mate. Mas estes que são do Senhor devem guardar os estatutos do Senhor, devem obedecer o Senhor, não para alcançar uma salvação, mas porque foram alcançados pela salvação, pela graça do Senhor. E estes que foram marcados pelo sangue, que guardam os estatutos, os mandamentos do Senhor, estes são do Senhor. Nosso irmão Pedro, em sua carta, no capítulo 2, ele disse: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, mas agora vocês são povo, por causa do Cordeiro, por causa de Cristo Jesus.
por causa do sangue dele, nós só pertencemos ao Senhor. E porque pertencemos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos. Mas nós não apenas guardamos os mandamentos do Senhor, nós somos guardados por este Senhor. O último texto que eu quero ler com você está lá no livro ou na carta de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, justamente antes do Apocalipse. E Judas, que é uma carta que é mais parecido com um bilhete, porque tem um capítulo apenas, diante das cartas de Paulo, parece assim um recadinho, né? Que a gente prega na geladeira. Mas essa pequena carta tem lições preciosíssimas. E eu amo a carta de Judas, e principalmente esse começo que Judas escreve. Judas, os versículos 1 e 2 dizem assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aqueles que pertencem ao Senhor são guardados por Ele. Guardados, algo guardado não é algo perdido nem esquecido. Se eu falar para você assim, olha, eu quero aquele pote com a tampa verde, e você me perguntar, que pote e aonde está? E se eu falar assim, está lá em casa, é uma boa referência? É péssimo, porque está lá em casa, pode estar no quarto, pode estar no armário da cozinha, pode estar em cima da mesa, pode estar em qualquer lugar. Isso não é guardar. E geralmente, se eu for te dar uma referência de pote, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou dizer que está na minha casa, porque eu não sei onde está. Na verdade, pote é uma covardia. Quando a esposa diz, e quando a Neymar faz isso comigo, fala assim, pega o pote da tampa verde, está lá no armário, na porta do meio. Eu vou lá, chego, olho para o armário, calculo qual é a porta do meio, ajoelho e falo, Espírito Santo, revela. Revela qual é o pote. Faça-o brilhar. Porque eu sempre pego o pote errado. Mas, por outro lado, se você me pedir um livro emprestado, e eu tenho alguns, uns 2 ou 3, que a minha esposa luta para que eu jogue alguns fora ou que faça uma grande doação, e os meus alunos a amam exatamente por isso, porque eles querem que ela me incentive a doar. E livro a gente nem empresta, né? Quanto mais doar para os outros. Mas se você me pedir um livro, eu vou te dizer, olha, ele está na segunda estante, na terceira prateleira, e se você contar da direita para a esquerda, é o 4º livro. Porque eu sei onde ele está. Porque eles estão guardados. Isso é guardar. Quando Judas diz assim, aqueles que são chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Cristo Jesus, os que pertencem a Jesus, eu e você, meu querido, Jesus mantém os seus olhos sobre nós. E não é um olhar de acusação, mas é muito pelo contrário, um olhar cheio de graça e de misericórdia. E Ele nos envolve com a sua sombra, e Ele nos protege. E ainda que o nosso coração esteja distante, o Senhor não está distante de nenhum de nós. Eu quero encerrar. O que esse texto tem a ver comigo e com você? O Senhor concedeu um substituto que morreu no meu e no seu lugar. O Senhor concedeu um cordeiro santo, sem mácula, sem ruga, conhecido antes da fundação do mundo. E Jesus se entregou por mim e por você antes da fundação do mundo. A nossa salvação aconteceu antes da fundação do mundo. Por isso a gente pode cantar, digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro. Porque ele é digno e ele se entregou por mim e por você.
Quando a minha morte era necessária, o Senhor me livrou da ira. E Ele recebeu em seu corpo a punição dos meus pecados, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E Deus agora que derramou a sua ira sobre o Filho, olha para mim e para você com graça e misericórdia. Quando a morte foi necessária, o Senhor nos deu um sinal da sua graça. Porque Ele sabe que a nossa fé é vacilante. Então Ele nos concede a sua palavra escrita, preservada ao longo dos séculos. E alguns vão dizer, olha, a Bíblia não é confiável. E é lindo como Deus preservou as Escrituras. E é lindo como Ele concede confiabilidade histórica às Escrituras. O Senhor nos concedeu a ceia, e nós celebramos a ceia porque Ele é misericordioso. Então, quando você pegar o pão e o cálice, não pegue o pão e o cálice achando que você é bom. Pegue o pão e o cálice sabendo que você, que eu, que todos nós somos miseráveis pecadores, mas aquele pão e aquele cálice são símbolos da graça de Deus. E nós, como presbiterianos, reformados, calvinistas e que seguimos a confissão de fé de Westminster, declaramos em nossa confissão que a ceia é um meio de graça. E olha que lindo, meio de graça. E quem precisa de graça? O santo. Não. Quem precisa de graça é o pecador. Por isso, quando você pegar o pão e o cálice, olhe para aquilo como símbolo da graça de Deus. Da graça de Deus. E o Senhor te separou para ser o povo dele, para pertencer à família dele. Agora você não é mais estrangeiro e peregrino na terra. Você não é mais filho da ira, você é filho do amor de Deus por causa do Cordeiro, o Cordeiro Pascal. E Paulo vai apresentar Jesus na sua carta aos Tessalonicenses como o Cordeiro Pascal, aquele que morreu no meu e no seu lugar. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Meu querido, eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: a morte foi necessária, mas não foi você que morreu. A morte foi necessária, mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. A única coisa que eu e você precisamos, que nós precisamos fazer, é nos render diante desse Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, e o adorar para todo sempre. O que Ele te convida a fazer nessa noite é o adorar. Não só hoje, não só agora, mas o adorar para todo sempre. Que amanhã o seu culto ao Senhor seja porque Ele morreu por você. Que depois de amanhã você possa viver para a glória deste Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que até Ele voltar, quando viveremos para sempre com Ele, que a nossa vida seja de louvor e adoração por tudo o que Ele fez. Vamos orar?